ao apostolado, eu estarei orando pela palavra de Deus, para que lhe seja dado perfeito entendimento para todos aqueles que estarão ouvindo o apostolado aqui no Ministério MGA Manaus e também os que estarão ouvindo via Facebook online, os que estarão ouvindo também depois pelo canal que ficará gravado pelo YouTube. Glória a Deus. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Eu já declaro, Pai, o perfeito entendimento na vida dos eleitos, das ovelhas que são escolhidas e predestinadas para receber a revelação da graça de Deus. Eu oro a Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que a minha palavra, Senhor, o ensino da Tua palavra, ele não seja em vão, para que o meu trabalho ele não seja em vão, Pai, mas que a Tua palavra ela volte revelada para Ti, Senhor, através da manifestação do Teu Espírito, do Teu mover que habita em nós e que traz a testificação ao nosso espírito. Testifica, Pai, segundo a Tua vontade predestinada na vida das ovelhas que estarão recebendo as revelações vindo da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio e por isso eu falo. Já declaro que há anjos ministrando neste lugar, na vida das ovelhas que estão ouvindo nesta hora a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E assim eu creio, e assim eu falo, e eu declaro em nome de Jesus, e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, aqui no MGA Manaus, nós nos reunimos nas quintas-feiras, às 19h30, e nas quinta-feiras nós damos apenas o estudo da palavra de Deus, que é a graça e o apostolado. Então hoje nós só teremos o estudo da palavra de Deus, que é o apostolado, e no domingo às 19h nós temos o estudo que é a graça e o apostolado, e também teremos um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Graça e paz a todos. Nós vamos dar início agora ao apostolado desta noite. Bíblia, papel e caneta, e vamos estudar a palavra de Deus. Toda a atenção agora para que nós possamos receber as revelações do Espírito Santo de Deus. O tema é predestinação, a certeza da salvação, parte 1. Porque nós iremos estudar na quinta-feira, na direção do Espírito Santo ainda. Poderemos ter ainda mais uns 1 ou 2 ou até mais estudos, No momento hoje nós estaremos dando a parte 1, porque não poderemos falar de predestinação sem falar também da certeza da salvação. Por isso, nós precisamos falar da predestinação para que nós possamos entender da certeza da salvação. Então, o apostolado de hoje, o tema é predestinação, a certeza da salvação, parte 1. Glória a Deus. Então, vamos estudar a palavra de Deus. Então, amados, predestinar quer dizer destinar com antecedência. Você só é predestinado porque você foi destinado com antecedência. Ou seja, hoje as ovelhas elas estão sendo revestidas em carne, mas elas são um espírito, ou seja, há uma predestinação de Deus para que as ovelhas possam nascer e possam voltar também. Então há uma predestinação de Deus. Então predestinação
é predestinar, ou seja, destinar com antecedência. Aí você pode me perguntar, mas quando isso aconteceu? Quando que Deus predestinou as ovelhas, os escolhidos, os eleitos de Deus? Nós vamos, nesta hora, abrir as nossas Bíblias e a palavra, através do apostolado do apóstolo Paulo, ele traz a revelação. Vamos ler Efésios 1, o versículo é o 4 e o 5. Vamos entender quando aconteceu que Deus nos predestinou. Glória a Deus. Efésios capítulo é o 1 e o versículo é o 4 e o 5. Glória a Deus pela vida dos eleitos que estão aí ouvindo e recebendo a graça e o apostolado. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então, amados, para que nós possamos falar de certeza da salvação, nós precisamos entender o plano da predestinação, e é a predestinação de Deus, que é destinar com antecedência. Glória a Deus. Porque quando nós somos revestidos em carne, todas as ovelhas que são revestidas em carne, elas já habitavam com Deus, já estavam com Deus. Então é o espírito da ovelha que é predestinado, que foi predestinado. Quando? Efésios capítulo 1, o versículo 4 e o 5 é o que nós lemos desde antes da fundação do mundo, E ele, aqui no versículo 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então, nós somos filhos predestinados em amor. Amém? Quem recebe essa revelação? Dê glória a Deus, Abba Pai, porque nós cremos, porque se estiver escrito, nós cremos na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, amados, o homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Para que nós possamos entender sobre predestinação, que é a certeza da salvação, que hoje nós estamos aqui no primeiro estudo, que é a parte 1. Então nós precisamos entender, amados, que nós não somos somente um corpo, não somente uma alma e não somente um espírito. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Glória a Deus. E se estiver escrito, nós cremos. Vamos ler 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5 e o versículo é o 23, que fala sobre que somos corpo, alma e espírito. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5 e o versículo é o 23. O 23 do capítulo 5. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, aqui nós entendemos, através do apostolado, que nós somos um espírito, né? Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então, nós temos que separar as três coisas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, nós temos, né, essas funções. Nós somos corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Então, nós vamos entender um pouco agora sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Por que nós precisamos entender de espírito e alma e corpo? Porque nós estamos falando sobre predestinação. E predestinação, nós entendemos que foi o nosso espírito. Porque como que nós poderíamos ser predestinados desde antes da fundação do mundo, se quando nós nascemos, já há mais de 2000 anos, Jesus já havia morrido. E nós ainda não tínhamos sido nascidos, mas nós ainda não tínhamos sido revestidos em carne. Nós ainda não éramos almas viventes, ainda éramos somente espírito, estávamos com Deus, havíamos sido predestinados por Deus. É isso que nós precisamos entender sobre falar do espírito, falar da alma e falar do corpo. Glória a Deus. Abba, Pai. Então nós devemos, amados, cuidar do nosso corpo, glorificar a Deus com o nosso corpo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Glória a Deus, sobre cada uma das suas funções. Nós vamos ler agora 1 Coríntios, o capítulo 6, e o versículo é o 20. Glória a Deus. É o 20, parte B. Mas vamos ler ele. Fostes comprados por bom preço, parte B. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós devemos glorificar o nosso corpo, porque eles pertencem a Deus. Glória a Deus. E o nosso espírito também, ele pertence a Deus. Glória a Deus. Então, com o nosso corpo, nós devemos glorificar a Deus, a Papai. E com a nossa alma nós devemos manter ela renovada com a palavra da graça de Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, a nossa mente, ou seja, a nossa alma, que é a nossa mente, que é o nosso entendimento, que é o nosso intelecto, que é o nosso emocional, que é as nossas vontades, né? Que é a nossa alma. Então, nós devemos renovar com a palavra da graça de Deus. Vamos ver isso em Romanos 12 e 2, porque se estiver escrito, nós cremos, né? Por isso é que nós ensinamos segundo a palavra de Deus e o que está escrito e revelado. Romanos 2, 12 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, com a nossa alma, com o nosso entendimento, com a nossa mente,
nós devemos renovar a nossa mente através da palavra, da graça de Deus. Por isso, é importante que nós possamos estar recebendo o apostolado, que nós possamos estar congregados como igreja de Cristo, né? Para que possamos chegar à mesma unidade de fé, para que nós sejamos edificados e aperfeiçoados no nosso entendimento. Por isso nós precisamos estar recebendo, sendo renovados, crescendo na graça e no conhecimento, para o nosso entendimento, para a perfeição do nosso entendimento, que é a nossa alma. Então aqui nós já falamos do corpo, já falamos da alma. Glória a Deus, que é o entendimento. Então, nós também precisamos servir a Deus em espírito. Então, nós servimos a Deus também com o nosso espírito. E vamos ler Romanos, o capítulo é o 1 e o versículo é o 9. Ainda aqui em Romanos, capítulo 1, o versículo é o 9. Glória a Deus. Romanos, o capítulo é o 1 e o versículo é o 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, quando aqui Paulo diz, Deus, a quem sirvo em meu espírito, então ele falou que ele servia a Deus no seu espírito. Então nós servimos a Deus também no nosso espírito. Assim como Paulo falou, nós também falamos, nós também cremos. E se estiver escrito, nós cremos também, né? Glória a Deus, Abba Pai. Glória a Deus. Então, amados, é de total e nossa responsabilidade cuidarmos da nossa alma, de nós alimentarmos a nossa alma, edificar a nossa alma com a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus. É nossa responsabilidade de nós cuidarmos do nosso corpo, glorificando a Deus. E o nosso espírito, de quem é a responsabilidade, né? É uma pergunta, né? Glória a Deus. Então, a responsabilidade, amados, do nosso espírito, ela é exclusivamente de Deus, porque se Ele predestinou o nosso espírito, a qual nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo, a responsabilidade de cuidar do nosso espírito, ela é exclusivamente de Deus, porque o nosso espírito já estava com Deus, ele já habitava com Deus, e nós depois fomos revestidos em carne e nos tornamos almas viventes, né? Glória a Deus, e nos foi dado o espírito, né? Corpo. Glória a Deus, a alma, a qual nós já tínhamos o espírito. Abba Pai. Então a responsabilidade do nosso espírito, ela é exclusivamente de Deus. Por isso nós estamos falando de predestinação, a qual nós fomos predestinados. Então, amados, predestinação, aonde nós fomos predestinados, é no espírito, aonde está a perfeição de Deus para o nosso espírito. A responsabilidade foi exclusivamente dele, a qual no espírito nós já estamos em Cristo, porque estar em Cristo é no espírito. Glória a Deus. E nós vamos ver 2 Coríntios, o capítulo é o 5 e o versículo é o 17.
Deus. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, amados, estar em Cristo é no nosso espírito. É o nosso espírito que está em Cristo. Não é a nossa alma e não é o nosso corpo. Porque o que foi predestinado por Deus foi o nosso espírito, desde antes da fundação do mundo. E porque nós sabemos e temos a certeza de que nós estamos em Cristo? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos em Cristo. O nosso espírito já nasceu em Cristo. Por isso nós precisamos separar, porque Deus, Ele cuidou da parte espiritual, né? Porque tem pessoas que, quando não tem entendimento, principalmente quando eu estava no sistema religioso, tinha que cuidar da vida espiritual, né? Com oração, com vigiar. Então, tinha um cuidado com a vida espiritual. E hoje nós conseguimos entender, através do apostolado, que nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos da nossa mente, que é o entendimento, mas o espiritual foi Deus que cuidou, é o cuidado exclusivamente de Deus. Por isso, nós já nascemos em Cristo no Espírito. Isto é a predestinação de Deus. Houve uma predestinação de Deus. Glória a Deus. Então, nós somos predestinados, estamos em Cristo no Espírito. Glória a Deus. Porque o corpo, ele faz parte da terra. O corpo, ele não faz parte do céu, né? A alma, ela faz parte por um tempo e depois ela voltará também juntamente com o Espírito para Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos ler Gênesis 2, o versículo 7, para nós entendermos que o nosso corpo, ele faz parte da terra. Por isso que, desde antes da fundação do mundo, foi o nosso espírito que havia sido predestinado, porque nós ainda não havíamos nascido na carne, porque a carne ela é terrena, né? A carne ela faz parte da terra. Vamos ler Gênesis capítulo 2, do versículo 7. Glória a Deus. Abba Pai. Então vamos ler Gênesis capítulo 2, o versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, amados, não foi desde antes da fundação do mundo que o homem ele era um ser vivente. Quando é que ele tornou a ser um ser vivente? Quando ele revestiu de carne, quando ele passou a existir na terra. Mas o nosso espírito ele já estava com Deus. Já havia uma predestinação, por isso que nós somos predestinados no Espírito. E aqui nós vimos e está escrito que o nosso corpo ele faz parte da terra, porque foi do pó da terra, soprou-lhe as narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, o Espírito, ele volta para Deus. Por quê? Por que o Espírito volta para Deus? Porque nós estávamos com Deus. E o Espírito volta para Deus quando nós morremos, né? Ou seja, quando nós morremos, voltamos para casa. É errado dizer, quando uma pessoa morre, que ela foi com Deus, né? Ela foi estar com Deus, né?
Então é errado você dizer que ela foi estar com Deus. O correto é, ela voltou para Deus. Ela voltou para Deus. Então, por que voltou? Porque voltou porque já estava com Deus. Então, se tiver escrito, nós cremos. Vamos ler Eclesiastes, o capítulo é o 12 e o versículo é o 7. O versículo é Eclesiastes 12, e o versículo é o 7. Glória a Deus. Graça e paz, amada irmã que chegou, né? Nós estamos falando sobre predestinação, a certeza da salvação, parte 1. Glória a Deus, porque nós teremos a segunda parte do estudo ainda, né? Glória a Deus. Então, para que nós possamos entender sobre predestinação, a certeza da salvação, nós estamos falando do corpo, da alma e do espírito. E que foi o nosso espírito que foi predestinado por Deus, e não a nossa alma, e não o nosso corpo. E agora nós estamos falando do espírito. Já falamos da alma e já falamos do corpo. Agora estamos falando do espírito. Eclesiastes 12 e versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, e o pó volte à terra, ele casa com Gênesis 2 e 7, né? Porque foi do pó da terra que Deus fez o homem. Então, ele fez o pó, mas ele fez a carne, né? Então, a carne, ela é terrena. O que é do céu é o espírito. Então, aqui, ele está falando de duas coisas. Ele está falando do corpo e o pó volte à terra. Ou seja, o corpo volte à terra. Como era. Porque o homem, ele era da terra, terreno. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, por que aqui não está escrito que o homem vá a Deus, né? Ele foi para ficar com Deus. Na verdade, o Espírito, ele volta a Deus, porque foi Ele que o deu. Glória a Deus. Então, se o Espírito, ele volta a Deus, então há uma predestinação de que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Por isso é que o Espírito volta. Se ele volta, é porque ele estava com Deus, né? Se uma pessoa, um filho, ele sai de casa e ele volta, então quer dizer que ele está voltando para casa. Então, é assim que nós voltamos para casa, quando nós deixamos de ser pó, né? Porque o pó é a carne. Então, é quando nós morremos. Glória a Deus. Então, aqui há uma separação, né, do corpo e do espírito. Então, nós falamos sobre corpo, alma e espírito, porque nós estamos falando de predestinação, a certeza da salvação. Então, agora que nós entendemos sobre a predestinação, né, que é um assunto paralelo
a certeza da salvação, porque a certeza da salvação, ela é para o nosso espírito. Se o homem, ele volta para Deus, é o espírito dele que é eterno, é o espírito que é predestinado. Glória a Deus. Então, como que poderíamos perder a salvação, se a salvação ela é a graça? Se a graça, ela também é concedida por Deus. E o dom de Deus, que é irrevogável, ou seja, a graça, o dom de Deus, né? A salvação, ela é um dom de Deus e é irrevogável, ou seja, é imutável. Deus não pode tirar o que Ele já deu. Deus não pode mudar o que Ele já falou. Glória a Deus. Então, quando nós conhecemos essas verdades, nós entendemos que nós não perderemos a salvação, porque nós estamos falando sobre predestinação, a certeza da salvação. Glória a Deus. Por isso nós temos certeza que é o nosso espírito que é salvo e que é eterno. Nós já entendemos e separamos o corpo e separamos a alma para que possamos ter esse entendimento. E por que não poderíamos perder a salvação, né? Então, uma pergunta seguida de 2 pontos, aí nós vemos aqui agora as respostas através do apostolado de Deus. Nós não perderíamos a salvação porque nós somos salvos pela graça. E a salvação pela graça, ela é para o nosso espírito. Por quê? Porque aqui em Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a carne, ela não herda a salvação. Nós precisamos separar como Deus separou. Por isso que as pessoas olham para a carne, olham para os defeitos da carne das pessoas. E na graça nós não olhamos, né? Não conhecemos as pessoas segundo a carne, porque a carne é pó, a carne é terreno. O que sobe, né? O que volta é o Espírito, e o Espírito nós já entendemos que depende exclusivamente de Deus, a qual Ele já nos predestinou e nos salvou. Então vamos ler Efésios 2, o versículo 8 e o 9. Glória a Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, não poderíamos perder a salvação, porque ela é um dom de Deus, e é pela graça que nós somos salvos. Na parte B aqui, e isso não vem de vós, ou seja, não depende de nós, não depende da carne, né? Mas depende do que Cristo fez, porque nós já vimos aqui no apostolado que a responsabilidade do nosso espírito, ela foi exclusivamente de Deus. Ele nos salvou, Ele nos predestinou, Ele nos santificou, nos justificou, né? Ele nos fez em Cristo, nos reconciliou. Então foi tudo no Espírito e foi por Deus, né? Toda a obra em Cristo. Outra resposta, porque nós não poderíamos perder a salvação, porque estamos falando predestinação, a certeza da salvação. E se nós estamos falando de certezas, nós temos que ir retirando tudo aquilo que
é dúvida, né? Tudo aquilo que traz dúvida em nossas vidas. Nós não perderemos a salvação porque ela é um dom gratuito de Deus. Romanos, o capítulo é o 6 e o versículo é o 23, parte B. Romanos 6, o versículo é o 23, parte B. É o último versículo do capítulo 6. Pois o salário do pecado é a morte, agora a parte B, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a graça, ela é um dom gratuito de Deus, ou seja, é uma dádiva dada por Deus. Então, Ele deu a salvação. E Ele deu, é um dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Então, o que Ele nos deu? Ele nos deu a vida eterna. E se nós temos a vida eterna, nós também somos salvos, né? Nós temos a salvação eterna, ou eterna salvação, ou eterna redenção. Glória a Deus. Por que nós temos a vida eterna? Porque Ele nos deu, porque é um dom de Deus, não é uma escolha nossa. É porque Ele nos deu, Ele decidiu dar e está escrito e nós cremos. Amém? Glória a Deus. Os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Então nós já sabemos que a graça, a salvação, ela é um dom e nós recebemos o dom. Agora nós vamos entender que os dons, eles são irrevogáveis, ou seja, são imutáveis. Não se mexe no que Deus decidiu. Romanos é o capítulo 11 e o versículo é o 29. Romanos 11, o versículo é o 29. Ainda em Romanos. Glória a Deus. Então, Romanos 11, 29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis é imutáveis. Então, eles não mudam. Então, se Deus nos deu a vida eterna, nós temos a vida eterna. E como, se nós temos a vida eterna, como se pode perder a salvação se é um dom de Deus e Ele já nos deu a vida eterna? Então, se Ele já nos deu, temos a vida eterna. Glória a Deus. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, os dons e a vocação, ela é de Deus. E eles são irrevogáveis, ou seja, são imutáveis. Ou seja, a graça de Deus, as bênçãos de Deus, tudo aquilo que nós somos é irrevogável, não tem como mudar. Se nós somos abençoados, é um dom você ser abençoado, porque é uma dádiva de Deus. Você ser justificado é um dom, é uma dádiva de Deus, e isso é imutável, não tem como mudar, porque é um dom de Deus e foi para o nosso espírito. Glória a Deus por essa palavra. Outro motivo porque não poderíamos perder a salvação, porque estamos falando sobre a certeza da salvação na predestinação de Deus. Porque é impossível que Deus minta. Hebreus 6 e 18.
Hebreus 6 e 18. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, o que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Então, amados, a palavra de Deus, ela é imutável, é impossível que Deus minta. Então, se Ele nos deu a vida eterna, por que nós vamos crer em alguém que chega e fala para você que você pode perder a salvação? Se nós cremos no que está escrito e cremos na palavra de Deus que já está revelada para nós. Então, os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Ele nos deu a salvação e é impossível que Deus minta, ou seja, é impossível que seja tirado a salvação, porque Deus não mente, porque Ele nos deu a salvação, a vida eterna. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Outro motivo também, porque não poderíamos perder a salvação, porque nós temos a certeza, está em Hebreus 5:9, ainda em Hebreus. Porque Jesus é o autor da eterna salvação. Hebreus 5:9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se ele é o autor da eterna salvação, então nós temos eterna salvação. Se ele que é o autor, ele que nos deu a eterna salvação, então a nossa salvação também é eterna, assim como ele nos deu a vida eterna, a salvação também, ela é eterna, porque ele que é o autor, ou seja, ele que é o que nos deu. E se ele nos deu o dom de Deus, que é irrevogável e ele não pode mentir, e nós cremos na palavra de Deus e que está escrito, então nós temos uma eterna salvação. Então a salvação do crente, a salvação das ovelhas, ela é eterna. Nós não temos medo de perder a salvação. Há quem diga que você perde a salvação, que o Espírito Santo se afasta. Há quem diga muitas coisas. Por isso é que nós precisamos ensinar conforme o que está escrito na palavra de Deus. Porque se estiver escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, nós vamos ler João 6:47. A salvação, ela é eterna e não se perde. João capítulo 6, o versículo é o 47. Glória a Deus. João capítulo 6, o versículo é o 47. Jesus falando ainda, o Jesus de Nazaré segundo a carne. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Glória a Deus. Então aqui, Jesus já tinha dito que quem crê tem a vida eterna. Então ele não está dizendo quem crê terá a vida eterna, né?
Então ele está dizendo, quem crê tem, ou seja, nós já temos a vida eterna. Ele também não está dizendo que se perde, né? Porque quem crê tem a vida eterna e não terá a vida eterna, porque a vida eterna ele já nos deu e é o nosso espírito a qual foi predestinado, né, a uma eterna salvação, a uma eterna redenção. Glória a Deus. Então, se a vida é eterna, ou seja, no espírito, então não se perde, porque a vida é eterna, o nosso espírito é eterno. Nós já vimos que ele volta para Deus, e se ele volta para Deus, é porque ele é eterno, porque nós já estávamos com Deus desde antes da formação do mundo. Então, somos eternos. Glória a Deus. Então, não se perde a salvação, porque a vida é eterna. E como se perde algo que é eterno? Se é eterno, não se perde, porque nós somos eternos. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus, amados. Então, hoje nós aprendemos aqui sobre o tema predestinação, a certeza da salvação, parte 1. Ainda tem mais estudo ainda, porque devido ao tempo, né, é somente 1 hora, 50 minutos, de 50 minutos a 1 hora, porque ainda nós oramos, ainda convidamos os amados ainda aí via Facebook, pela live, né? Glória a Deus. Então, nós estaremos dando continuidade a esse estudo na quinta-feira, na próxima semana. Glória a Deus. Então, estudos maiores, né? Nós estaremos dando na quinta-feira. Glória a Deus. Então, amados, abençoados, salvos pela graça, com a eterna salvação. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. Glória a Deus pela vida dos eleitos,